O nosso estilo conversa com o padre Good Wallace, ele é pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, está entre nós ao longo deste último ano e meio, agora será transferido para a paróquia de Vila Velha. O padre fez um trabalho para lá de excelente, para lá de maravilhoso, conquistando os fiéis, trazendo realmente muita notoriedade no seu trabalho, seja através das obras de ampliação da nossa Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição, que ele já pegou em curso e também deu a sua contribuição nos andamentos da obra que já estão nos finalmente do acabamento, além também de trazer o fiel para a Igreja Católica, promoveu várias festas, atividades e principalmente as atividades da Igreja em Guarapari. Padre, primeiro a gente vai, ficando um pouco com o coração apertado, porque a gente tem te acompanhado na TV Gazeta, e pela mídia, e vê que o seu crescimento é notório e que justamente, no momento desse a gente vai acabar, não mais privando da sua presença em Guarapari e desejando realmente sorte e sucesso nessa nova caminhada, Obrigado, Alfredo. Obrigado a todos que nos acompanham aqui. Estou indo com o coração um pouco partido também, porque eu criei um laço afetivo muito grande aqui com Guarapari, com as pessoas, com a cidade, porque foi a minha primeira paróquia como pároco, embora como padre eu já tenha passado por outras paróquias, mas foi a primeira que ficou confiada a minha responsabilidade, como nós traduzimos na Igreja Católica, eu era o pastor desta porção do povo de Deus responsável por pastorear. Então, como é a primeira paróquia afetivamente ligado, eu vou, mas vou por necessidade, porque é preciso que eu vá. Vocês, é bom te lembrar, quando são designados padre, e assumem a paróquia, vocês não têm um tempo determinado, assim, prazo, para ficar determinado, Isso pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser 10 anos, Existem 3 formas do padre ser designado para uma paróquia. Ele pode ir como vigário paroquial, como administrador paroquial ou como pároco. O vigário paroquial e o administrador paroquial, de fato, não tem tempo. Então, o padre pode ficar um mês, pode ficar um ano, ele pode ficar 50 anos. Mas o pároco, ele tem uma estabilidade, que no Brasil foi determinado em 6 anos pelo Código de Direito Canônico, podendo ser renovado para mais 6 anos. Então, quando eu vim, a previsão é de que eu ficasse como 6 anos, porque eu fui designado como pároco. O fato é que surgiu uma necessidade na igreja, e que é porque eu trabalho com a questão da comunicação, e eu tenho que ir para Vitória, porque é lá que concentra toda esta organização e estrutura da igreja. Eu tinha que ir de segunda a segunda para Vitória, e esse trajeto estava ficando muito pesado. Agora é impressionante, porque o padre tem um talento de comunicador nato, a gente acompanha, aqui, não só na TV, mas eu tenho visto também na TV Gazeta e tal, e é impressionante como a igreja também absorve bem esse talento, porque vê, reconhece que precisa-se da comunicação na igreja também, Na história da igreja, nós percebemos que existiram momentos de aproximação e de distanciamento da igreja com a comunicação, sempre com uma postura às vezes meio cética, meio desconfiada, e depois acreditando. Hoje nós estamos em um processo muito positivo, que a igreja tem confiado e tem visto quais são as possibilidades que estes meios, de fato, podem servir para a comunicação, para o evangelho. São instrumentos, são ferramentas. E o bispo, então, ao identificar em mim uma facilidade com essa questão da comunicação, pediu que eu fizesse uma formação. Estou graduando em jornalismo, termino no final deste ano, justamente para atuar nessa questão da comunicação. Muito bacana, Mais um colega nosso aqui, de profissão, acima de tudo. Eu sempre tinha falado da primeira vez que eu entrevistei, lembra? Eu falei, nossa, o padre tem, um feeling, já tem, um pé na comunicação nato, dá para notar isso, na forma que se expressa, que se fala. E tomando esse assunto que você tocou justamente da Igreja Católica e a comunicação, eu tenho notado, como fiel, que o Papa Francisco abriu muito essa comunicação, por exemplo. Eu sempre acompanho o Papa Francisco no Twitter, no Facebook, e nessas redes sociais, e como é impressionante que ele está se utilizando através, para promover as suas nomílias, divulgar, as suas ações, até mesmo, os seus relatos diários através do Vaticano. É impressionante como que o Vaticano aceitou as redes sociais e está se utilizando delas também. É porque nós percebemos, Alfredo, que as pessoas estão nessas mídias online, Então, é um lugar onde nós precisamos estar também. Tem uma música sertaneja que fala: o artista vai onde o povo está. Pois é, mas a igreja também tem que ir onde o povo está, justamente para evangelizar. E é estes lugares onde nós encontramos. E o Papa Francisco, inclusive, recomendou a nós, aos padres e aos bispos, que procurem
procuram estar também nesses ambientes para fazer a diferença. Nós observamos que às vezes são utilizadas de formas ruins. E se a gente abandonar as pessoas que não têm critério, as pessoas que não têm conteúdo, é claro que vai ficar cada vez pior, mas o nosso povo está lá. Então a gente precisa ser como o fermento na massa. A gente está nesses lugares para poder transformar essas realidades ou entrar ali com a mensagem do Evangelho também. É verdade, ainda mantendo o assunto com o Papa Francisco, que é importante, né, porque é o Papa de todos nós, né, o nosso líder, né, religioso, espiritual, eu acho impressionante como ele veio quebrando tantas paródias e tantas coisas que eram mistificadas através do Vaticano, abrindo, por exemplo, os aposentos vaticanos às pessoas que sem teto, né, que passam frio, às vezes em Roma, e dando de alimentação a tantos pobres de rua, pessoas de rua. É impressionante como ele está sendo humano, acima de tudo, né? Parece que realmente veio no momento certo, que a gente tem vivido um mundo tão de vaidades, né? Um mundo tão de pessoas prediletando a si, esquecendo-se de Deus, e ele vem num momento muito propício, né? A gente pode notar isso. Ele vem recordando para a gente aquilo que era próprio de Jesus, aquilo que era natural de toda a igreja. Uma vez alguém falou para mim assim, nossa, as atitudes do Papa Francisco são tão bonitas, né? Para que ele traz algo novo. Eu falei, não, ele não traz algo novo, ele nos faz recordar aquilo que era o primordial, que era justamente as atitudes que Jesus Cristo tinha e que pregava. O que acontece é que na história a gente também precisa reconhecer que a gente tem movimentos pendulares, ou seja, há um determinado momento que você precisa valorizar a estrutura e a hierarquia da igreja, porque ela pode se perder. E há outros momentos que você precisa valorizar a caridade, esta ação mais externa da igreja, não é, que atinge, que vai para além do templo, que vai ao encontro das pessoas. Inclusive, esta é a palavra-chave do pontificado do Papa Francisco. Ele insiste em falar que nós devemos ser uma igreja em saída, nós devemos propiciar esta oportunidade do encontro, de nos encontrarmos mais vezes. Eu acho essa atitude muito inteligente, porque a gente notando que a partir do Papa, que tem uma atitude, né, de abrir os aposentos, Vaticano de cidade, da própria forma que ele vive a vida dele, né, de uma forma muito simples, muito íntegra, eu acho que isso ele conduz a igreja para tal atitude também, né, mundialmente falando. Mas neste momento é extremamente importante, porque como nós falávamos da questão da comunicação, ou seja, a gente entra no Facebook, a gente tem 5.000 amigos. Ao mesmo tempo que você se sente rodeado de muitas pessoas, mas você não tem alguém que te abraça, você não tem alguém que aperta a sua mão. Na hora que você vai chorar, não tem alguém que possa enxugar as suas lágrimas, alguém que você possa encostar o ombro. Então, falar deste encontro é extremamente importante. Um Papa que, de fato, abre as portas, que permite com que as pessoas se aproximem dele. Este tempo é o que nós precisamos mesmo, de abrir também as nossas portas, de irmos ao encontro das pessoas, de podermos estar juntos, de poder olhar nos olhos, de poder fazer caridade, porque fazer caridade para o outro é fazer para a gente também, porque a gente recebe, né? Aquilo que a gente oferece, na verdade, ela se reverte em dobro para a nossa vida. É verdade. Eu não me esqueço de uma coisa que eu li logo do início, quando ele assumiu o papado, que ele falava que nascemos e partimos da mesma forma que vimos ao mundo, né? Todos pelados e todos sem nada. Então, o importante é o que a gente deixa durante essa permanência aqui nessa terra, né? O legado que a gente deixa, o exemplo e as nossas condutas. Eu acho que isso nos faz refletir assim, sobre a vida e de forma prática mesmo, né? Porque realmente é uma realidade muito verdadeira, né? A gente vem e vai embora do mesmo jeito, né? Todos igual, não tem dependente de reis ou, né, como é que você pode falar? Nacionalidade, de raça, de cor, de credo, né? Exatamente, de súditos, né? De reis ou súditos, somos todos iguais, a realidade é essa, né? Exatamente. Há algo muito bonito que ele tem nos ajudado a compreender no que diz respeito a isso, é porque se ele que é considerado por nós, assim, de uma alta hierarquia, se faz tudo isso, então o exemplo, o pedido para que a gente possa reproduzir é irresistível, né? A gente não tem como dizer que a gente não vai fazer vendo aquele que a gente admira, que a gente acha que está num alto pedestal, que consegue fazer. Exatamente, é um exemplo de humildade, né, gente, perante o poder que exerce, porque o Papa é realmente uma das maiores autoridades mundiais, a gente sabe disso, não é porque eu estou diante, né, de um dos legados do Papa Francisco da Igreja Católica, mas eu como católico reconheço, ele é um dos grandes líderes, né, mundialmente falando, que tem um poder assim acima da média e um exemplo de humildade como ser humano perante o poder que exerce. Isso que eu acho que é um dos grandes legados que o Papa Francisco
tem deixado para a gente assim, né? Um convite para todos nós, que é algo que eu procurei e procuro ainda reproduzir. Não por causa somente do Papa, porque ele para a gente é o representante legal desta unidade da igreja, não é? Esta cabeça visível que nós possuímos, mas justamente por causa deste pedido de Jesus Cristo que nos faz recordar a todo momento. E que às vezes a gente vai passando o tempo, a gente vai se esquecendo, a gente vai priorizando uma porção de outras situações. Fico muito feliz, assim honrado de ser católico em momentos como esse, né, de poder bater no peito e falar que bom a gente poder fazer parte de uma igreja que prega e que vive aquilo que Jesus Cristo nos pediu. Com certeza, gente. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, a produção está pedindo no segundo bloco. A gente continua conversando com o padre Good Wallace, que está partindo, né, para uma nova caminhada na paróquia de Vila Velha. A gente vai falar um pouco mais, né, do seu legado em Guarapari e das obras da qual ele também participou e ajudou a construir, da nova fase aí da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, das ampliações. É isso aí, intervalo rapidinho, gente, olho nas dicas e volto já.